Vamos ouvir nesse instante a pregação da palavra do Senhor. Vai expor a doutrina que confessamos no dia do Senhor de número 44 no Catecismo de Heidelberg a respeito do 10º mandamento: não cobiçarás. Nós faremos inicialmente a leitura do dia do Senhor 44, pergunta 113. O que exige de nós o 10º mandamento? Que nenhum mais leve pensamento ou desejo contrário a quaisquer mandamentos de Deus jamais deveria surgir em nosso coração. Antes de todo o coração, devemos sempre odiar todo o pecado e nos deleitar em toda a justiça. Pergunta 114. Mas os que se converteram a Deus são capazes de guardar esses mandamentos perfeitamente? Resposta: não. Nesta vida, até mesmo os mais santos têm apenas um leve começo dessa obediência. Mesmo assim, com sincero fervor e propósito, eles começam a viver não apenas segundo alguns mandamentos de Deus, mas conforme todos eles. Pergunta 115. Se nesta vida ninguém consegue obedecer perfeitamente os 10 mandamentos, por que Deus manda que sejam pregados com tanto rigor? Resposta: primeiro, para que ao longo da nossa vida possamos cada vez mais estar conscientes da nossa natureza pecaminosa e assim buscarmos com mais fervor o perdão dos pecados e a justiça de Cristo. Segundo, para que ao orarmos a Deus pela graça do Espírito Santo, jamais deixemos de batalhar para sermos cada vez mais renovados à imagem de Deus, até que após esta vida alcancemos o alvo da perfeição. Agora Êxodo, capítulo de número 20, versículo 17. A Escritura diz: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Vamos orar. Ó Senhor Deus, Pai amado, vamos ouvir nesse instante a exposição da Tua Palavra e rogamos mais uma vez Tua graça para que tenhamos a condição necessária para dar atenção àquilo que será exposto e ter um coração que não só ouve com atenção, mas deseja fielmente andar nos caminhos do Senhor e viver conforme a Tua lei. Tenha misericórdia de nós e não permita que as nossas inclinações naturais para desprezar a verdade, para ignorá-la, para ser indiferente a ela, se interponha nesse momento, mas que pelo Teu Espírito Santo nós ouçamos com atenção e santo temor, reconhecendo a voz do nosso pastor, o Senhor Jesus Cristo, também no anúncio do 10º mandamento. Nós oramos assim, em nome dele. Amém. Amada congregação do Senhor Jesus Cristo, nessa tarde chegamos ao último dos 10 mandamentos: não cobiçarás. E sobre isso devemos reconhecer que o arranjo dos 10 mandamentos, a ordem em que o Senhor nos ensina, não é por acaso, mas é uma decisão divina. É desta forma como o Senhor Deus quis terminar. Isso é um ponto importante. Sempre devemos estar atentos ao começo das coisas e ao fim das coisas. Porque este é o último dos 10 mandamentos. O que esse mandamento requer de nós? O que esse mandamento proíbe? Será que todo tipo de desejo é pecado? Para entender o 10º mandamento, nós devemos começar a pensar
então, em primeiro lugar, sobre a posição desse mandamento em relação aos demais mandamentos. E vocês lembram, e as crianças podem lembrar disso, os mandamentos estão divididos em dois grupos principais, nós chamamos na teologia de as duas tábuas da lei. Os mandamentos que se referem, os primeiros 4 mandamentos se referem, nos ensinam sobre o nosso amor a Deus. Então, ouvimos, não terás outros deuses, não farás imagens para adoração, não tomarás o nome do Senhor Deus em vão, guarda o dia de descanso. E na segunda tábua, temos os últimos 6 mandamentos. Eles nos ensinam sobre nosso amor ao próximo. Honra teu pai e tua mãe. Inclui as autoridades. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. E, finalmente, não cobiçarás. Ao olhar para esses últimos 6 mandamentos, notamos que o 10º mandamento apresenta uma diferença em relação aos outros 5 mandamentos desse último grupo. Por exemplo, quando um filho desonra seus pais, isso fica evidente pelo seu gesto, pelo seu olhar, pelas suas palavras. É claro, é possível obedecer por fora e desonrar por dentro, mas também devemos dizer, muitas vezes a desonra é evidente, ela se evidencia nas palavras, nos gestos e nas questões exteriores. E também quando alguém tira a vida do seu próximo ou comete adultério, isso envolve questões físicas. Estamos falando da parte externa do mandamento. Quando alguém furta algo, isso pode ser percebido. E quando alguém fala mal de outra pessoa, nós ouvimos suas palavras e sabemos que está falando mal. Esses pecados, quando realizados, podem ser percebidos. É claro, de novo, esses pecados começam no coração, mas quando eles entram em ação, a ação é exterior. Eles são vistos, ouvidos, sentidos. Mas quando nós falamos sobre o 10º mandamento, ele não é assim. Porque quando você está cobiçando, isso é algo secreto. Estamos falando de algo que acontece no âmbito do coração. Estamos falando de desejo que, a menos que falemos sobre eles, ou venhamos a buscar, obter alguma coisa em particular, esses desejos não serão conhecidos de outras pessoas. Estamos falando dos nossos pensamentos mais secretos, dos nossos desejos mais íntimos. O 10º mandamento trata dos desejos do nosso coração. Então, o que isso quer dizer? Deus não se importa apenas com o que falamos e fazemos. Deus se importa também com o que pensamos. Isso é importante lembrar. Repetirei. Deus não se importa apenas com o que falamos e fazemos. Deus se importa com o que pensamos, com o que desejamos. Ele se importa com nossas motivações. Ele se importa com nossos anseios, com nossos desejos, porque Deus se importa com o nosso coração. O 10º mandamento nos ensina que a preocupação com o coração não é algo que começou a partir do Novo Testamento. É muito comum você ouvir isso. Pessoas dizem, no Antigo Testamento Deus queria que cumpríssemos a lei, mas agora no Novo Testamento Deus quer o nosso coração. Isso é mentira. Não há um momento que Deus não queira o coração. Por toda a Escritura, Deus requer o coração. Por exemplo, em Deuteronômio, capítulo 6, versículos 5 e 6, o famoso texto que Jesus usou para resumir a lei. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força.
Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Ou Deuteronômio capítulo 11, versículo 18. Ponde, pois, as minhas palavras no vosso coração e na vossa alma. Atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontal entre os olhos. Deus requer o nosso coração. Então Deus não está satisfeito apenas com a forma da piedade. Deus não está contente apenas com os ritos do culto. Nós nos contentamos com isso. Mas Deus não. Ele não está apenas satisfeito com o cântico nos nossos lábios. Ele não quer apenas a aparência da obediência. Ele quer que nós confiemos, amemos, servamos, obedeçamos de todo o coração. Mas o problema, vocês sabem, o problema é que desde a queda dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, o nosso coração se afastou de Deus. E vocês podem se lembrar do dia do Senhor de número 2, a pergunta 4. O que a lei de Deus exige de nós? E a resposta é isso que Cristo nos ensina resumidamente em Mateus 22, do 37 ao 40. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Isso é o que Deus exige de nós. Mas agora pense na pergunta de número 5 do Catecismo. Você consegue guardar tudo isso perfeitamente? Lembram da resposta, crianças? A resposta é não. Sou, por natureza, inclinado a odiar a Deus e ao meu próximo. Então, por causa do pecado, no lugar do amor, há ódio. O que há no coração do pecador pode ser resumido com as palavras do Salmo 36. E nós cantamos. Ele está na nossa lista de salmos. O Salmo 36, versículo 1. Há no coração do ímpio a voz da transgressão. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Portanto, onde está o problema? O 10º mandamento nos ensina que o problema, antes de tudo, está no coração. E que antes de praticarmos o pecado, antes de cometermos o pecado como ação, pecamos em nosso coração. O 10º mandamento ensina que pecamos não só quando praticamos o pecado, mas quando desejamos o pecado. Desejar o pecado é pecado. Isso fica muito claro no ensino do nosso Senhor Jesus Cristo em Mateus capítulo 15, em confronto com os fariseus e escribas. Eles estavam disputando porque os discípulos não haviam lavado as mãos e o Senhor Jesus ensinou de fato. Onde está o problema? Lá nos versículos 18 e 19 de Mateus 15, lemos. Jesus diz: mas o que sai da boca vem do coração. E é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Quando praticamos um pecado, antes de tudo ele estava em nosso coração. Jesus nos ensina que antes de praticar o pecado, nós já pecamos desejando o pecado. Jesus nos deu 2 exemplos claros sobre isso. Estão no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, versículos 21 e 22. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento.
E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Desejar a morte de alguém é, aos olhos de Deus, assassinato. Quando alguém insulta outra pessoa, quando usa palavras ofensivas, o que motiva isso? É a ira, a raiva, o desejo de vingança. Então, você já sentiu tanta raiva de alguém em algum momento de sua vida, mas tanta raiva daquela pessoa, que por alguns segundos você desejou que aquela pessoa desaparecesse da sua frente? Quando isso aconteceu, você pecou contra o 6º mandamento. Não matarás. Você se tornou aos olhos de Deus um assassino, digno do fogo do inferno. Jesus disse: do coração procedem homicídios. Essa semana, talvez alguns de vocês viram uma notícia triste de um pai que foi assassinado na frente de sua pequena filha. E não é possível olhar esta cena e não ficar horrorizado com o que se vê. Um assassinato cruel, perverso. Mas o fato é que todos nós já cometemos este mesmo pecado. Pela avaliação de Deus, também éramos assassinos. Deus viu esse pecado em nosso coração. Por isso, o que nós merecemos? A mesma coisa que todos os assassinos. Merecíamos a morte eterna. Em outra passagem, Mateus 5, 27 e 28, Jesus nos diz: ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Então, quando alguém sente o desejo por outra pessoa, que não é o seu esposo ou sua esposa, pode ser que ninguém saiba jamais, que não haja nenhuma consequência social, que ninguém fique triste, que ninguém se envolva fisicamente, que não se torne um escândalo. Podem ser apenas desejos secretos. Mas vejam como Jesus diz: é adultério. É apenas um desejo assim. Apenas um desejo assim. Uma única vez em toda a vida nos torna indignos diante de Deus e dignos do inferno de fogo. E o mesmo, meus irmãos, deve ser aplicado a todos os mandamentos. Por exemplo, se não falamos mal do próximo, mas nos alegramos quando a reputação da outra pessoa está sendo atacada, pecamos contra o 9º mandamento. Se no dia de descanso, que na nova aliança é o dia do Senhor, nós saímos de casa e nos reunimos para cultuar, mas lá no fundo do seu coração você diz: olha, que belo dia de sol. Seria melhor estar num piquenique. Ou, para ser mais claro, num dia como hoje, um dia chuvoso, você pode vir ao culto, mas no coração dizer: poxa, quem me dera que eu pudesse ficar em minha cama e dormir mais um pouco. Ninguém ouviu. Ninguém sabe. O pastor não vai brigar com você. Ele não sabe. Mas ainda assim, você pecou contra o Senhor. Isso quer dizer que nosso corpo está, às vezes, demonstrando obediência, mas o nosso coração está longe. E apesar das aparências, pecamos. Um filho recebe de seus pais uma ordem para lavar a louça. Ele faz, depois de muito ouvir o pai ou a mãe repetindo, ele finalmente se vê obrigado a obedecer. Ele faz com raiva escondida em seu coração.
as suas mãos se movem, a sujeira do prato é removida, mas há uma sujeira no coração, há uma raiva e uma insubmissão contra a autoridade dos pais. E se pudesse, esse filho ou filha quebraria imediatamente o jugo da autoridade. Então perceba, no final a louça pode estar lavada. E talvez os pais dirão: oh, meu filho, minha filha, que bom, você me obedeceu. Muito obrigado por ter lavado a louça. Parabéns, você fez um bom serviço. Você é um bom filho. Os pais, às vezes, ficam satisfeitos com a aparência. Mas, crianças, Deus olha o coração. Deus vê os pensamentos secretos. Deus pesa as intenções, as motivações. E aos olhos de Deus, quando a louça é lavada e o coração permanece em rebeldia, tal pessoa é digna do fogo do inferno. E poderíamos seguir com milhares de exemplos de pecados que acontecem no coração, pecados contra Deus, pecados contra o próximo, desde a falta de confiança em Deus até a fofoca, tudo começa no coração. Então, o 10º mandamento aponta para a raiz do problema. O coração, o nosso coração é cobiçoso. Mas o que é a cobiça? Êxodo capítulo 20, versículo 17, tem o termo hebraico para cobiça, e ele tem um sentido muito simples. Significa desejar. Então, perguntamos, se cobiça significa desejar, perguntamos, todo desejo é pecado? E a resposta é não. Há desejos que são necessários. Desejos que Deus colocou em nós quando nos criou. Ele também nos deu coisas para o nosso prazer, para a nossa alegria, e desejá-las não é pecado. Nas Escrituras, muitas vezes, Deus nos encoraja à obediência, com promessas de bênçãos espirituais e físicas. Por exemplo, o 5º mandamento diz: honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Desejar uma vida longa não é pecado, certamente. Por exemplo, um homem casado também pode desejar sua esposa. Um rapaz pode desejar casar para ter uma esposa. Alguém pode desejar comer alguma coisa ou beber outra coisa. Pode desejar até possuir alguma coisa. E se nós não tivéssemos desejos nenhum, nós não trabalharíamos e não faríamos nenhum progresso na civilização. Então, o desejo não é um problema em si. E mais, é possível, por exemplo, irmos até a casa de alguém, vermos algo que nos agrade e comprarmos uma coisa igual. E podemos fazer isso sem pecar. Por exemplo, você pode ir até a casa de alguém e dizer: rapaz, há quanto tempo você tem essa mesa? E a pessoa diz: olha, essa mesa de madeira eu já tenho há 20 anos. E você diz: rapaz, em 20 anos eu comprei 3 mesas de MDF e gastei quase o mesmo preço da sua mesa de madeira. Deveria ter comprado de madeira, então na semana seguinte você tem o dinheiro e compra a sua mesa de madeira. Você simplesmente está aceitando a sabedoria do outro irmão. Então há como fazer isso sem ser um pecado. Se fará por causa da qualidade do móvel, por causa da economia e por outras razões sábias e justas. Então, quando é que os desejos são pecado? Aqui devemos reconhecer que Deus nos criou com a capacidade de desejar. Porém, por causa do pecado, os nossos desejos são distorcidos. Eles são contaminados.
Então, qual é o problema? É que erramos o alvo dos nossos desejos. Qual deve ser o alvo de todo desejo? Glorificar a Deus, ter alegria nele. O alvo de amar a Deus e amar o próximo e buscar o bem do nosso próximo. Se os desejos estão vinculados a isso, então, que bons desejos temos. Agora, quando os nossos desejos erram o alvo, como o coração, muito facilmente pecamos no coração e sequer reconhecemos. Por exemplo, um homem pode desejar sua esposa para tê-lo como se fosse uma mulher da rua. Este desejo é pecaminoso. Um rapaz pode desejar uma esposa, então ele tem o desejo de, antes de casar, ter intimidades com ela. Esse desejo é pecaminoso. Nos dois casos, os desejos são contrários à lei de Deus. Isso é a cobiça sobre a qual fala o 10º mandamento. Alguém pode desejar comer ou beber e cair no pecado da glutonaria e da embriaguez. Alguém pode comprar algo igual de outra pessoa, mas fazê-lo apenas por inveja. Ou pode se entristecer porque a outra pessoa comprou primeiro que você. Uma pessoa pode desejar um celular novo. Ele está na loja. A pessoa não quer por inveja. E até diz precisar por questões de trabalho. Mas no momento não tem condições de comprar. E então fica triste, descontente com isso. Talvez até fará uma dívida enorme pelo desejo. Talvez tentará manipular alguém para comprar. Esse tipo de desejo é pecaminoso. Sempre que desejamos algo contrário à lei de Deus, isso é pecado. Pode ser um alfinete, pode ser uma pessoa. No 10º mandamento, o descontentamento, a inveja, a tristeza pelo pecado, pelo progresso do próximo, são condenados. O 10º mandamento requer de nós que nossos desejos sejam santos, puros, que sejam desejos devidamente ordenados para a glória de Deus e o bem do nosso próximo. Por isso, nosso catecismo nos ensina, na pergunta e resposta 113, o que exige de nós o 10º mandamento? Que nem o mais leve pensamento ou desejo contrário a quaisquer mandamentos de Deus jamais deveriam se levantar em nosso coração. Antes devemos sempre detestar de todo o coração a todo pecado e nos deleitar em toda justiça. Por fim, devemos notar que há algo similar entre o 4º mandamento, a guarda do dia de sábado para o santificar, e o 10º mandamento, não cobiçarás. E o que há de comum nesses dois mandamentos? É que nos dois mandamentos nós temos uma lista. No 4º mandamento lemos, não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Ouvimos essa lista e perguntamos, será que não bastava dizer, olha, não vai fazer trabalho nem você, nem ninguém ligado a você? Era mais econômico. E aqui no 10º mandamento, também temos uma lista. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo.
Essas listas servem para nos desencorajar a encontrar exceções para quebrarmos a lei de Deus. Imagine se estivesse escrito: não cobiçarás a casa do teu próximo. Então alguém diria: a casa? A casa então inclui os móveis, inclui as coisas que estão dentro dela, os objetos. Mas a casa não inclui uma pessoa. Então talvez não seja pecado cobiçar a mulher do meu próximo. Ela não é casa dele. Ou talvez não seja pecado cobiçar os servos. Eles não têm nenhum relacionamento com seu dono, seu senhor. Ou as pessoas dirão: olha, não é para cobiçar a casa, nem a esposa, nem os servos, porque a casa, a esposa e os servos são pessoas. Mas o animal não é uma pessoa. Tudo bem cobiçar um animal. Então sempre estamos procurando exceções para quebrar a lei de Deus. E aqui Deus está nos advertindo sobre este mandamento e sobre os demais. Ele está dizendo que nós devemos guardar o nosso coração contra aquela cobiça que encontra desculpas que nós queremos dar para os nossos próprios pecados. Desculpas que às vezes servem para nós como auto-engano. Assim, se vê que a única esperança, então, para cada pessoa que vem a este mundo, meus irmãos, se o problema é o coração e é uma coisa tão profunda, tão abrangente, para cada pessoa que vem a este mundo, a única solução é Cristo. Então sabemos, Ele morreu para o perdão completo de todos os nossos pecados, inclusive aqueles pecados que estão apenas escondidos no coração. Mas será que depois que somos salvos pela graça de Cristo, conseguimos então finalmente guardar o 10º mandamento? Meus irmãos, seria bom poder dizer que sim. Mas a resposta, pergunta 114 do Catecismo, é a seguinte: mas os que se converteram a Deus são capazes de guardar esse mandamento perfeitamente? Não. Pois até mesmo os mais santos nessa vida só têm um leve começo dessa obediência. Mesmo assim, eles começam a viver com sincero fervor e propósito, não apenas segundo alguns mandamentos de Deus, mas conforme todos eles. Então, irmãos, reconhecendo que não conseguimos obedecer perfeitamente a esses mandamentos, sabemos, nunca devemos nos afastar de Cristo. Se você se afasta de Cristo, tudo o que você merece é o fogo do inferno. Pelos pecados praticados, pelos pecados através de sua fala e pelos pecados escondidos no seu coração. Então devemos vigiar o nosso coração. Devemos usar os meios de graça para vencer o pecado. Mas mais importante de tudo, devemos nos manter em Cristo Jesus. Não há esperança para quem está fora de Cristo. A lei de Deus tem altos requerimentos que nós não podemos preencher. Só podemos nos refugiar e pela fé dizer: Deus me aceita por causa da justiça de Cristo. Amém.